Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, recordamos a instituição da Eucaristia, o dia do sacerdócio, dia de rezarmos pelos padres. Rezem por nós, para que continuemos firmes na missão, porque o demônio, quando quer destruir a igreja, ele começa pelos sacerdotes, porque através de nós que agimos na pessoa de Cristo, continuamos a missão salvífica de nosso Senhor, onde o pão e o vinho são transubstanciados no seu corpo e sangue, presente em cada Santa Missa que é celebrada. Cada confissão que acontece, o sacerdote absolve os pecados, é Cristo ali. São os sacramentos, que são sinais visíveis de uma graça invisível. Deus que continua agindo na sua igreja, em nossa vida. Façamos, se possível, se temos essa condição, de fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento hoje, em sua paróquia, onde você estiver, que tem essa oportunidade, faça um momento com o Senhor de adoração, olhando para a hóstia consagrada, apresentando suas intenções, deixando-se amar pelo próprio Deus em sua vida, neste dia, onde estamos celebrando e recordando esta pessoa tão importante, Santo Atanásio, que nasceu em Alexandria, no Egito, um grande padre de nossa história, da história da Igreja, que teve uma importante formação acadêmica em filosofia, gramática, teologia, dominava bem o grego e tinha muitos talentos desde criança. Teve alguns escritos, inclusive um dos livros chamado Contra os Pagãos e outro A Encarnação do Verbo. Travou grandes diálogos contra os arianos ou arianistas, que na época este grupo, eles defendiam que Jesus Cristo não era verdadeiro Deus, né? Negavam a divindade de Jesus. Como algumas denominações religiosas hoje em dia, enviava várias cartas aos bispos do Oriente, nas quais advertia sobre o perigo de deturpar a doutrina de Cristo, advertindo também que assumir posições heréticas resultaria na excomunhão daqueles que professam ou defendem a heresia. Heresias são opiniões contrárias aos dogmas de fé, à nossa crença. Na igreja, devemos saber que existe heresias, existe a apostasia, que é a negação da fé cristã, e existe o cisma, que são pessoas, grupos que atingem, que rejeitam o Sumo Pontífice e os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Então, estes grupos são considerados cismáticos. Se formos ler na íntegra, nós podemos aprender muito com Santo Atanásio. Passou por grandes dificuldades, perseguições, foi exilado. Na época conseguiu escapar para o deserto. Inclusive foi acolhido por monges eremitas. E lá ele não relaxou, continuou ali escrevendo aos fiéis de Alexandria. Escreveu a biografia de Santo Antão, que é considerado o pai dos monges, que era seu amigo e companheiro. Veja só, que maravilha! Louvado seja Deus que no ano 362, o novo imperador, que era Juliano, o apóstata, emitiu um decreto pedindo o retorno de todos os bispos exilados. Mas, para surpresa deles, os conselheiros de Juliano, deste imperador, perceberam que Atanásio era um desses bispos
e era considerado um homem perigoso, e conseguiram que o imperador o mandasse de volta para o exílio. O santo se escondeu no deserto até Juliano morrer. Veja só. Depois ele retorna a Alexandria por mandato de um novo monarca chamado Valente. Seria novamente exilado no ano 365. Apesar das tribulações, manteve-se firme na doutrina e no ensino. E o seu retorno definitivo a Alexandria se deu por aclamação popular. O povo desejava isso, né? A cidade reivindicou como seu verdadeiro bispo. Então, mesmo diante de tantas tribulações, perseguições, tem um grande legado para a nossa vida cristã através de seus escritos. Ele que desenvolve também um pensamento sobre a Trindade, a encarnação do Verbo, que é a pessoa de Jesus. Mas, como todo ser vivente, todo ser humano, morreu em dia 2 de maio de 373, depois de servir como bispo por 45 anos e ter passado um total de 18 anos de sua vida no exílio. O exílio é como um presídio, local de escuridão, enfim. Apesar de tudo, não desanimou, enfrentou muitas dificuldades por causa de Cristo. Vale a pena conferir e pedir a intercessão neste dia deste grande santo, Santo Atanásio, que ele rogue por nós pecadores. Que apesar de tudo não desistiu, porque amava verdadeiramente a Deus. Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, deu sua vida. Não titubeou, mas confiando em nosso Senhor, perseverou até o fim. E é como diz o Evangelho de hoje, que nós iremos meditar, de João 15, 9 a 11. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Devemos aprender como Santo Atanásio, que permaneceu neste amor de Cristo, não desviou dos seus propósitos, do seu caminho, porque estava ciente da salvação. Ele mesmo que escreveu sobre a encarnação do Verbo, o Verbo feito homem, que se encarnou, que assumiu a nossa natureza humana para nos salvar do erro, do pecado, para que permanecesse no seu amor, na graça de Deus, na amizade com Deus, porque quando pecamos, nós quebramos esta amizade, esta aliança, sobretudo com o pecado mortal. Daí a importância de estar nesta intimidade, na oração, no sacrifício de nosso Senhor da Santa Missa, na adoração, realizando o nosso apostolado, obras de misericórdia, porque não podemos esquecer também como nos ensina a palavra de Deus, que a gente leve em consideração também os excluídos, marginalizados, que a gente exerça com coerência, sem interesses pessoais, a nossa missão neste mundo como batizados, observando os mandamentos, ou seja, praticando, buscando concretizar na nossa vida cotidiana. É o que nos fala o pequeno e breve Evangelho de hoje, que você lê praticamente em 1 minuto. E Jesus diz, olha, assim como eu observei, vocês devem observar também, procurar colocar em prática. E para que isso? Para que a gente sinta a alegria de Deus, é o que Jesus está dizendo, para que de fato nós estejamos nesta alegria, porque se não estivermos com Ele, não sentiremos, não perceberemos a verdadeira alegria, que não é um sentimento, mas é algo sobrenatural, é de Deus, uma alegria, a vida interior, a vida sobrenatural
que vem de nosso Senhor. E esta relação do Filho com o Pai, que nos fala o Evangelho, inclusive já dando sinais sobre a Trindade, foi justamente o que Santo Atanásio escreveu a partir dos relatos bíblicos. O Pai ama o Filho e Jesus não deixa de nos dizê-lo: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho porque faço sempre o que é do seu agrado. Assim aconteceu na vida de Atanásio, certamente quando estava no exílio, como se estivesse abandonado. Não, confiava verdadeiramente em Deus. Os seus escritos sobre a Trindade têm muito a nos ensinar para a nossa vida cristã. E o Pai aqui é Deus. O Pai proclamou bem forte no Jordão quando ouvimos: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Leia Marcos 1:11. E mais tarde no Tabor, a voz de Deus: Este é meu Filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. Marcos 9:7. Precisamos dar ouvido à voz de Deus e não a do demônio, ao do mundo, as influências que tentam nos desviar da verdadeira fé, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu: Abba, Pai. Agora revela-nos como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. E nós, o que vamos fazer? Pois mantermos no seu amor, cumprir os seus mandamentos, amar a vontade do Pai. Não é fácil. Não é esse o exemplo que Ele nos dá? Eu faço sempre o que agrada a Ele? Quantas pessoas dizem que amam a Deus, mas traem a Ele, são infiéis, não observam os mandamentos? Um pequeno exemplo que eu poderia dar a vocês é de alguém que faz uma promessa e não cumpre, por exemplo. Inclusive faz parte do segundo mandamento. Um outro exemplo, guardar domingos e dia de festas, terceiro mandamento. Quantas pessoas, por motivos banais, preguiça, desleixo, relaxamento, faltam à missa ao domingo. Não dão valor à Santa Missa. Não entendem o valor sacramental. É uma fé ainda imatura. Simplesmente faltam à missa numa frieza espiritual. Isto eu estou falando em relação ao domingo, que o cristão católico não deveria faltar. Participar e comungar. Quantas pessoas que não se confessam para comungar, para participar da Eucaristia. Então falta a nós este entendimento, esta vida sacramental, e acabam sendo infiéis a nosso Senhor, dizendo que amam a Deus, mas não cumprem os mandamentos. E aqui eu poderia elencar vários outros casos, mas o tempo não nos permite. Mas certamente já deu para você entender de fato o que Deus quer. Ele nos ama, mas como tem sido o nosso relacionamento com Deus, com a Trindade? Porque quando rezamos com Deus, falamos também ao mesmo tempo com Jesus. Quando falamos com Jesus, o seu Espírito também age em nós. Falamos com o Espírito Santo de Deus. Mas nós, que somos débeis, inconstantes, covardes e, por que não dilo, maus, perderemos, pois sua amizade para sempre? Não. Deus é misericordioso. Ele não permitirá que sejamos tentados por cima de nossas forças. No entanto, se acaso nos apartamos de seus mandamentos, não cumprimos, somos infiéis, batamos em nossa consciência. Vejamos, analisemos, façamos nosso exame de consciência e peçamos-lhes a graça de voltar como filho pródigo à casa do Pai e acudir ao sacramento da penitência para receber o perdão dos nossos pecados. É preciso se confessar, ir ao tribunal de Deus,
Jesus deixou o sacramento, dando poder e autoridade aos apóstolos, ao sucessor dos apóstolos, aos bispos, a nós padres, para perdoar os pecados. É Jesus em nós. Nós agimos na pessoa de Jesus quando dizemos as palavras e realizamos o gesto com o sinal da cruz, concluindo a oração: eu te absolvo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, te absolvo de teus pecados. E a gente faz bons propósitos e deve fazer para permanecer em Jesus, permanecer na graça, permanecer neste amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo, disse Jesus. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Praticamente eu já li com você aqui todo o Evangelho de hoje, que é curtinho para a nossa meditação, que fala deste amor de Deus por nós, por Jesus, Jesus em nós, nós em Jesus, que verdadeiramente participaremos desta alegria se estivermos na videira. Nós somos os ramos, Ele é a videira verdadeira. E se você, dileto ouvinte, que está nos escutando, que nos acompanha, se não estiver em Cristo, você morrerá, fraquejará na fé, porque o pecado domina a pessoa, leva a outros pecados, mancha a nossa alma, e o pecado é a lepra da alma. Adoece. E quantas pessoas doentes, porque não estão em comunhão com Deus, ou mesmo romperam com a verdade. Atanásio lutou bastante contra os hereges, contra os que repudiaram negar a fé através de seus escritos, através de seus pensamentos inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para advertir, para alertar. Hoje em dia também há grupos, pessoas que negam a fé, católicos mesmos, que não aceitam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, acham que é coisa do passado, que podem viver de qualquer jeito, muitas vezes vivendo uma vida de pecado, de desregramento moral, afetivo, que traz consequência para a sua vida, mas muitos não se dão conta. Viram as costas para a igreja, são infiéis, e cabe a nós rezar por nossos irmãos e irmãs, pela conversão dos pecadores, como nos pede Nossa Senhora, para que haja paz no mundo. Mas Jesus nos adverte, veio nos oferecer o próprio amor do Pai, e o modo pelo qual podemos nos apossar dessa sua oferenda é guardando os seus mandamentos, buscando ser fiéis. É uma luta diária. Por isso Jesus vai dizer que só os violentos entrarão no reino dos céus, que é um esforço cada dia para a gente renunciar, matar aquilo que é carnal em nós, como nos ensina São Paulo. Ele nos orienta, Jesus, a que permaneçamos no seu amor, como ele próprio permanece no Pai. A única exigência que ele nos faz é a de que guardemos os seus mandamentos. Guardar, em outras palavras, cultivar, procurar obedecer. Assim como ele próprio guardou os mandamentos do Pai, foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Podemos estar convictos, então, que se guardamos os seus mandamentos, permaneceremos no seu amor e no amor do Pai, assim como Ele mesmo os fez. Padre, e onde está o Espírito Santo nesta história? O Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, é o nosso motivador, é esta energia divina. E se nos conservarmos sob o poder do Espírito Santo,
permaneceremos no amor de Deus, pois conseguiremos cumprir com seus mandamentos. É esta força do alto que vai nos ajudar, que foi promessa de Deus para a sua igreja, para nós. Esta graça que acontece quando a gente se confessa, quando a gente faz a nossa leitura bíblica, quando a gente realiza o nosso apostolado, a vida interior acontece, o fogo de Deus em nós nos conduz, nos impulsiona a missão, a evangelização, e o amor do Pai, o amor de Deus nos traz a alegria e a felicidade verdadeira. Quantas pessoas sentem-se motivadas quando rezam, quando buscam fazer a vontade de Deus? Ser feliz é o compromisso que temos com o nosso Criador, pois Ele nos criou para que o sejamos felizes. Há uma semente de eternidade em nossa vida e nosso coração, que foi ali colocado por Deus. O Senhor quer nos dar uma alegria plena. Só a teremos se permanecermos ligados, conectados a Jesus, pelo poder do seu Espírito. Eu te pergunto, esta alegria você já sentiu? Você sente motivado a querer fazer a vontade de Deus, a de fato evangelizar com tuas atitudes, palavras, obras? A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque provém da fonte do amor eterno do Pai, que é todo poderoso, não é mérito nosso. Quando fazemos o bem, aquilo alegra o nosso coração, da gente ter sido útil, é Deus agindo em nós, não é mérito nosso, que a gente não se engrandeça, não se envaideça, mas glorifique a Deus, tudo para a maior glória de Deus. Este amor, portanto, irmãos e irmãs, deve traduzir-se em alegria, numa vida positiva da vida, em gozo. E não há realidade alguma que não possa ser mudada com amor e pelo amor. O amor que gera a vida, proporciona a alegria. E esta alegria que vem de Deus, que não é do mundo, a alegria do mundo é passageira, é momentânea, traz muitas vezes sofrimento, mas a alegria de Deus é o resultado de uma vida vivida com amor, de uma vida que gera amor e vida. Esta foi a alegria de Jesus e Ele deseja que também seja a nossa. Que Deus abençoe muito o seu dia nesta quinta-feira, que a alegria do Senhor seja a tua força, seja a tua vitória neste dia. Proclama isso. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!